anos. E na mesma oportunidade também aconteceu a eleição da mesa diretora. O Robson Zunino, que até então era o presidente do Comusa, o Robson que ficou como membro do Comusa por 6 anos, e desses 6 anos, 3 deles como presidente. Ele assumiu a presidência com a saída do Marcos Maestre, que era o presidente, ele era o vice. O Marcos assumiu um cargo aí na prefeitura, e aí o regimento do Comusa não permite, e o Marcos teve que se afastar, e nisso o Robson assumiu a presidência do Comusa. E a eleição que aconteceu na última quarta-feira elegeu o Dr. Lima. O Dr. Lima, figura bastante conhecida, ex-vereador, médico ortopedista renomado aí na cidade, que assumiu como presidente do Conselho Municipal de Saúde numa eleição ali que acabou tendo um empate, né? E como a regra diz que quem for mais experiente de vida fica com, no caso, leva a vitória, o doutor Lima acabou superando aí o Juarez Grax, que ficou como vice-presidente. É o doutor Lima que está aqui conosco para conversar a respeito aí desse trabalho que vai começar agora à frente do Comusa. Tudo bem, doutor Lima? Boa tarde. Só puxa o microfone ali, isso, pode puxar. Isso. Bom dia. Obrigado, Anderson. É que eu já estou pensando hoje no Conexão e depois das férias. Tudo bem, doutor Lima? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Valdomiro. Tudo certo? Prazer estar aqui. Quer dizer, tudo certo nem tanto, né? Que o senhor está aí passando por um momento aí eu sou bem... Tá entregue ao DM. Tá no DM. Eu sou bem otimista, não gosto de pensar pelo lado negativo das coisas. E esses dias alguém estava elogiando, eu disse, eu sempre agradeço a Deus que deu em mim o tumor. Sim. Eu penso que em alguém vai cair. Poderia ter caído num filho, na minha esposa, então ele acho que deu para mim, que sabe que eu dou conta de carregar, então estou bem tranquilo já estou um ano nessa batalha aí, mas está bem tranquilo. Tenho conciliado bem assim à medida progressivamente com a vida profissional. Já estou assumindo algumas coisas, até como assumindo o Comusa. Sim. Então as atividades elas até te distraem, né? Porque elas acabam ajudando, né? Exato. O Dr. Carlos Moritz dizia que viver é como pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. Então não dá para ficar parado. Tira direito, né? Ô, doutor Lima, e essa a sua participação aí no Comusa aí, a primeira vez que o senhor está participando do Comusa? Não, eu já participo do Comusa há uns 27 anos. Ah, certo. Eu não tive participação depois que eu fui eleito vereador, mas anteriormente, quando eu fui presidente da Associação Brusquense de Medicina, antes dela ser ABM, ela era a Sociedade Brusquense de Medicina, SBM. E nessa época, quando foi a primeira vez que eu tinha que indicar alguém, eu lembro que o primeiro que eu indiquei era para eu ter ido, mas eu achei melhor indicar o Dr. Germano Hoffmann na época. Ele até ficou bem, na época, impressionado, falou assim, que legal que você me indicou, porque ninguém mais dá bola quando a gente vai ficando mais velho e tal. Eu disse, precisa para esse cargo alguém com experiência, vivência e sabedoria para tomar certas decisões e capacidade de diálogo, né? Para fazer essa conciliação das coisas que tem que ser discutidas. E o que pesou aí para o senhor colocar o nome à disposição ali? Claro que houve uma eleição dentro do segmento ali, né? Primeiramente, mas o que e eu, inclusive aqui, alguém me perguntou aqui na emissora aí, quando que eu participo do Comusa também como conselheiro, alguém perguntou para mim, quem vai ser o próximo presidente? Vai ser o doutor Lima. E isso já antes mesmo de todo o processo, aí eu penso, mas por quê? Eu vejo que de todo o corpo que tem ali, todo mundo tem condição perfeitamente, mas eu vejo que o doutor Lima é o sujeito que tem mais dentro dessa linha. Acho que o Juarez vai aqui, até cantei a bola que foi pro Matheus França. O Matheus perguntou aqui, o Juarez com certeza tem interesse de ser, porque o Juarez é um sujeito bastante ativo ali, mas eu imagino que vai ficar com o doutor Lima, e acabou exatamente acontecendo isso. O que levou o senhor a se prontificar a estar à frente do Comusa? Com esse negócio que eu falei da doença, eu sempre tive o hábito de ser a pessoa que gostaria de estar sendo importante para alguém e não buscar algo para si. Então eu tenho uma certa incomodação em ficar parado. Sim. Então todas as vezes que existe a oportunidade de participar, de colaborar, de fazer alguma coisa, eu dificilmente tenho negado. Até outro dia eu vi um negócio dizer assim, aquelas pessoas que não sabem dizer não, né? E quando o Humberto me ligou que precisava de uma indicação, ele falou, Lima, posso colocar teu nome? Porque eu tinha acabado de sair da presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Sim. Porque expirou o prazo que eu poderia me continuar, né? E daí eu tô no Conselho Municipal Antidrogas como membro, e daí surgiu essa vaga, ele precisava de alguém para indicar. Daí ele me ligou e falou, pode botar meu nome. Daí
E como eu já tinha participado outras vezes, eu vejo que é bem importante essa participação dos conselhos, principalmente do Conselho Municipal de Saúde. Sim. Que ele permite, assim, eu digo que ele é uma sintonia fina em defender a população, não do executivo. De às vezes ajustar, porque o executivo, depois de eleito, se coloca as pessoas lá, mas existe uma sintonia fina dos serviços de saúde que precisam ter uma permanente diálogo com a população, para saber se as coisas estão a contento deles. Eu acredito que o sistema de saúde, ele tem condições de fazer esse ajuste, mas se você tem um ajuste fino, né, como tem naquelas, antigamente tinha na televisão, tinha a sintonia fina, tirava um pouco do chuvisco do diálogo. Sim. Então eu vejo que uma das funções do Conselho Municipal é fazer essa sintonia e harmonizar mais essa relação e fazer com que as ações do dinheiro público junto para a população possa ser mais perfeita, né? Eu entendo que, assim, uma das coisas que acho que a população sofre é a capacidade que pessoas inteligentes têm de articulação de palavras, prometer algumas coisas e não cumprirem, né? E algumas vezes eles também têm a dificuldade de entender. Então o conselho faz essa sintonia. Você vai ouvir o que eles querem, isso tá quase bom, mas se fosse assim seria melhor. Daí a gente vai nesse diálogo ver dentro da legalidade, pode ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Eu acho que essa é a função. Quando você falou sobre o Juarez, eu até conversei com ele, falei, Juarez, eu me dou muito bem com ele já há muitos anos, eu conheço, e eu acho que, assim, a forma incisiva como ele trata as coisas é muito importante na discussão. Sim, né? De fato. Porque você nunca sai de uma reunião, quando tem pessoas que querem decidir rápido, você sai com uma decisão ruim. Quando você tem pessoas que esticam um pouco, né? Tem um certo grau de, digamos, de inteligência nesse esticar, né? Mas se você estica um pouquinho a discussão, você aperfeiçoa ela. É o que a gente diz assim, é você ouvir o que o outro pensa, refletir sobre as argumentações dele e daí você aperfeiçoa as tuas decisões, né? Daí, se a gente leva uma decisão melhor discutida para conversar com o executivo, a gente vai lapidar muito melhor esse atendimento da área da saúde. Eu sempre disse o seguinte com relação ao Comusa, eu acompanho o Conselho Municipal de Saúde desde que eu cheguei em Brusque, lá em 2006, 2007. Tive a oportunidade de atuar como suplente numa das gestões e agora como conselheiro titular, e eu lembro de algumas figuras que marcaram a história do Comusa. Vou citar duas, o Juarez e o Júlio Gevaerd. Duas figuras extremamente polêmicas, mas necessárias. Aí o senhor pontua algo realmente interessante, né? Duas figuras que combativas no sentido realmente de estender de não fazer com que as discussões elas sejam rápidas, né? E num órgão deliberativo como é o Comusa, isso é fundamental. Como é que o senhor deve conduzir, doutor Lima, esse trabalho? Claro que tem todo o trabalho da mesa diretora, né? Tem outras 3 pessoas que vão compor ali, mas como é que o senhor pretende trabalhar essa gestão, essa organização aí, no sentido de poder fazer com que o conselho continue nessa mesma linha? Eu digo no sentido de fiscalizadora, e ao mesmo tempo dar uma resposta para a sociedade para que não crie margem de dúvida disso ou daquilo, né? Porque a grande preocupação muitas vezes o conselho vai ter uma autonomia em relação ao próprio executivo, que é o que eu ouvi muito, principalmente nessa discussão da UBS do Centro. A gente ouviu muita polêmica que foi esse ano. Como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho? Eu sei, uma das coisas que se aprende com a vida, com família, criando filhos e convivendo, e principalmente também no consultório, conversando com os pacientes. Você só vai saber qual é o anseio da pessoa que tem a necessidade do serviço, ouvindo a pessoa. Então, uma das coisas que eu vejo que é bem importante é ouvir. A hora que você começa a coletar essas informações e ouvir os conselheiros, ouvir a todos. E a função do presidente, muitas vezes alguém acha, uma posição de poder e liderança. Não. Às vezes é de humildade, de saber ouvir, e às vezes quando chega a tua hora, talvez você não precise falar nada, mas todo mundo já falou que era necessário. Daí eu vejo que dar oportunidade para que todos possam falar, para que se faça uma reflexão profunda dos anseios de cada um dos conselheiros que vão trazer as necessidades que vêm do seu segmento,
E daí, em cima dessa discussão, a gente consegue trazer uma melhor proposta para a discussão junto ao Executivo. Tenho certeza que a gente vai ter portas abertas. O secretário de Saúde estava lá no dia, o Ricardo, e os outros membros ali da equipe dele. Então a gente vai ter portas abertas. Eu lembro que quando eu fui vereador, eu propus uma reunião mensal ou bimensal com o secretário de Saúde. E eu lembro que na época o secretário se dispôs, ele marcava um horário na Secretaria de Saúde e nós poderíamos ir lá e ficar 1h30, 2 horas discutindo o tempo necessário que fosse. E na época foi uma oportunidade, porque eu sempre fui favorável que a gente não deve ser oposição. Sim. A gente tem que ser um órgão fiscalizador isento e imparcial, mas sempre defendendo o povo, porque tudo é em função do povo. Ele escolhe o prefeito, ele escolhe o legislativo, e eles têm, cada um com a sua função, fazer as suas atividades respeitando o que prometem e também o que é óbvio e legal. Daí os conselhos servem para essa sintonia fina. Então, se a gente tiver uma porta aberta, diálogo franco e sempre colocando a população em primeiro lugar, eu não vejo que a gente possa ter dificuldades, né? Como eu sempre digo, existe um problema que é a legalidade. Muitas vezes, quando a gente conversa com uma pessoa, ela vê que aquilo parece ilegal, é uma coisa. Agora, ele estar errado, mas ele está legal, você precisa às vezes do bom senso. A lei pode ser mudada, né? O que é correto, ele sempre é correto. Agora, se a lei proíbe fazer certas coisas, às vezes, essa lei, ela está correta, mas nós precisamos fazer a correção. Isso daí a gente entra até no ponto de precisar do legislativo para fazer correções, né? Deixa eu só fazer um intervalo comercial, Rodrigo, rapidinho, pode ser? E aí a gente deixa em dia aqui, já prometo para você que a prioridade vai ser a tua pergunta depois do intervalo, pode ser?